Olá, estamos aqui reunidos para mais um estudo aqui da Liga Espírita, da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Hoje é o capítulo 23, Fascinação. Vamos fazer aqui a leitura e os comentários pertinentes aqui, né, aqui a este capítulo de hoje. Levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. A infortunada senhora, quase que uivando à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulus e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma, que continuou, ainda assim, dominada por ele a estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se, rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher nesse santuário da prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum? Muito generalizado nos processos expiatórios, em que os espíritos acompliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor, como brinquedo em mãos de criança. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Bem, pessoal,
Então aqui nós temos um quadro, assim, bastante dolorido, bastante sofrido, né? De uma senhora, né? Que é envolvida aí por um espírito, tá? Que a domina e faz com que ela fique ali como se fosse na posição de um animal, tá? Ele tipo, a hipnotiza, né? E faz com que ela fique com gestos e posição e enfim, fique ali como que se parecendo com um animal, tá? Na atitude dela, assim, tá? Isso é o controle que os espíritos, que alguns espíritos, né, exercem. E tem a ver também com essa questão aí do passado, tá? É alguém que tem ali uma ligação muito grande com ela, tá? Que a domina, fazendo com que ela se porte dessa maneira, tá? Ele faz com que ela, aqui fala, ó, que ela seja como um brinquedo nas mãos de uma criança, tá? O corpo dela vira um brinquedo, tá? É, que ele controla pelo cérebro, ó, cujo cérebro, né, prosseguia governado pelo insensível perseguidor como brinquedo em mãos de criança. Aqui, ó, tá na tela aí, tá? Então essa é a situação, viu? Na semana passada também a gente comentou a situação também, né, de uma senhora que médium também que tem esse problema aí, né, de uma dominação relacionada aí ao passado dela, certo? Tá? E essa é a situação normal que a gente tem, viu? É muito comum, como ele disse aqui, ó. Eu acabei de ler agora, né? É, são situações que são muito comuns, assim, no, na nossa lida aí, né? Na questão aí espiritual, né? Nos tratamentos espirituais, é o que eles estão mostrando para nós, tá? E olha que, como eu sempre falo, esse livro já foi escrito há um bom tempo atrás, né? Mas até hoje ainda tem, viu? Tá? Então, tem muitas pessoas que elas sentem aí a influenciação, né, de espíritos que conviveram com elas em outras vidas, tá? E esses espíritos criam um tipo de dominação nelas, tá? E no caso dessa senhora que nós estamos vendo hoje, é uma dominação assim hipnótica, né? Ele usa assim de comandos mentais para ela e que faz com que ela tenha assim o comportamento, né? Tenha assim os movimentos de um animal, tá? Por isso que fala que ela cai no chão, que ela faz ruídos de animal, tá? Então, é uma dominação que o espírito exerce sobre a pessoa, tá? Sobre a pessoa que tem ainda que tem mediunidade, tá? E é um espírito que ele não é animal, tá? O espírito não é um animal, mas ele faz com que a médium haja como um animal, tá? Tem gente que pensa que quem está dominando é um animal, né? É um espírito que tem a forma animal, coisa assim. Não, tá? O espírito é espírito. Só que ele cria na mente da pessoa, na mente do médium, uma ilusão, tá? Uma, uma figura animalesca, tá? Que, induzindo a pessoa a agir como esse animal, tá? Na verdade, ele convence com argumentos de que a pessoa é um animal, tá? Que ela tem que agir como um animal, viu? É um espírito inteligente, óbvio, né? Um espírito bem inteligente que exerce essa dominação sobre o encarnado, né? Sobre a pessoa encarnada, tá bom? Então essa é a situação que tem. E aí eles estão explicando que para poder fazer a ajuda é, tem que ir com cuidado. É o que ele está falando nesse parágrafo que está aí, tá? Porque o Hilário, né, que está ali acompanhando, perguntou assim, ó, a gente não, por que não separar, né?
o algoz da vítima? Por que a gente não separa eles de uma vez por todas? Aí o mentor espiritual fala que não, tá? Não é bem assim. Por quê? Porque ele fala assim, ainda não examinamos o assunto, né? Precisa ser examinado, e toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Então, toda obsessão, ela é uma mão dupla, tá? Não é tem um espírito que domina e fim. Não, tem um espírito que domina e quem está recebendo a obsessão, ele tem alguma ligação importante com esse espírito que não permite a desligação, o desligamento, tá? De um do outro. Então é isso que eles estão explicando. E é bem interessante essa informação para nós, porque muitas vezes nós atuamos, viu? Em situações como essas, certo? É que no nosso trabalho lá na Liga, a gente trabalha em equipe com a espiritualidade, certo? Então nós não agimos sozinhos lá. Então nós lá sempre temos ali uma orientação da espiritualidade de como agir, certo? Então nós nunca vamos atravessar os nossos limites, né? Raramente, viu? Isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente trabalha ligado com a espiritualidade, com os mentores espirituais, né? Para a gente justamente não fazer isso, para a gente não agir sem a permissão da espiritualidade, tá? E aqui ele fala para nós, ó, recordemos o ensinamento de nosso divino mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo junto com a raiz do trigo, né? Até que ponto que tem a ligação do obsessor com o obsedado, tá? Temos que saber ali como é essa ligação, tá? Antes de fazer qualquer intervenção, tá? Porque senão, o que vai acontecer com a gente? A gente pode intervir e interferir nas leis de Deus, tá? E a gente não pode fazer isso, mesmo, tá? Por quê? Porque a gente pretende ser um trabalhador de Deus e de Jesus, né? Acho que todo mundo quer ser trabalhador de Deus e de Jesus. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ir contra as leis de Deus e de Jesus. Aí a gente vai ser aquele trabalhador que está indo o quê? Contra, né? E aí o que acontece? A gente pode ser responsabilizado, tá bom? A gente pode ter que responder por isso, por estar agindo contra as leis de Deus. Viu? Então temos que evitar isso. E a única forma de nós evitarmos é ou a gente trabalhando, né? A gente trabalhando. E para a gente evitar isso é tendo conhecimento, tá? Precisamos ter conhecimento e é por isso que a gente está aqui, né? Tudo bem? E aí o mentor fala ainda aqui, ó, no finalzinho desse parágrafo na tela aí, ó. Não há dor sem razão. Então toda dor ela tem uma razão, ela tem um motivo, tá? Então atendamos assim à lei da cooperação sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina, ou seja, da gente ir contra, né, as leis de Deus, né, a justiça de Deus, tá bom? Vamos dar sequência então. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega abeirou-se de nosso orientador e alegou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Não. Não lhes estendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura,
estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através do Verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com o Cristo. E num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito ao qual todos nós ligamos através ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardar-nos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque, na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Certo? Então, o mentor está explicando para nós que nós podemos ali interferir, né, na situação, mas ele faz assim um apelo para que seja uma interferência com amor, tá? Mais do que palavras, né, que a gente vai usar, a gente imprima nas nossas palavras o amor, né, como uma projeção de nós mesmos, ou seja, nós usarmos o amor que nós temos dentro de nós para a gente poder dialogar com os espíritos, né? No caso, com o espírito que está fazendo isso com ela, tá bom? E não esquecendo que todos nós temos assim também um passado, viu? E até por conta disso, a gente também tem as nossas dívidas, né? Por isso que a gente nunca pode achar que a gente é superior a ninguém, porque todos nós temos também as nossas imperfeições, né? O nosso passado aí de erros, né? Que nós cometemos. Então a gente nunca pode achar que a gente é superior a ninguém, tá? Então, ó, a gente não pode assim achar que nós vamos estar ali atacando alguém ou condenando alguém. Por quê? Porque também nós somos devedores, tá? Então, se a gente começar a atacar ou condenar alguém, alguém também irá nos atacar e nos condenar, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que o quê? Procurar ajudar, tá? Da melhor maneira, aqueles que estão ali na nossa frente, tudo bem? Nunca querer condenar, nunca querer atacar, né? Esses espíritos, porque eles muitas vezes vão ter informações sobre nós também, viu? Tá? Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e, em breves instantes, o verdugo começou a falar através dela, numa algarávia cujo sentido literal não conseguimos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava acerená-lo quase em vão. Observando a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Tá? Isso que o Aulus, essa atitude, né, que ele tomou, ela é muito comum, viu? Assim, os mentores espirituais que nos orientam ali no trabalho, eles agem dessa forma constantemente, viu? Tá? Eles conhecem muito bem
aqueles que estão se comunicando, tá? Aqueles que estão trabalhando, nós ali que estamos trabalhando, e os espíritos que estão se comunicando, tá? E quando acontece um caso desses, tá? De que algum espírito ele vem para tratamento, assim, e os mentores espirituais eles vão acompanhar, tá? Tanto aquele que está, o espírito, né, que está se comunicando, como também o médium, tá? Então eles estão ali bem pertinho acompanhando o que está acontecendo, tá? Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo assombrado: a que causa atribuir semelhante conflito? Tentei alguma penetração no passado, a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de 1 milênio. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Proveriça, no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Por que o assistente se interrompera, meu colega? Naturalmente, tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta. A volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos no Brasil, e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assinalava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia, explicou o assistente. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos, porque pautava sua existência há séculos. E, em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. Tá? Aqui eles estão destacando a questão do idioma, né, que eles estão utilizando ali, né, na comunicação. Tá? É um idioma antigo, até já extinto. Né? Por quê? Porque existe ali uma dominação muito grande, né, do espírito e da médium, sobre a médium. Né? E eles viveram na mesma época.
tá? Então, eles se comunicavam naquela época nesse idioma, tudo bem? Então, é como que se não houvesse possibilidade da médium utilizar o idioma atual dela, que é o português, né? Tá? Então, não tinha como, porque a dominação era muito intensa. Então, eles utilizavam esse idioma antigo, tá? Para poder utilizar o português, teria que pegar esse espírito e transmutar para outro médium, tá? Aí outro médium, sim, poderia, tá? Conseguiria fazer isso. Por isso que, normalmente, em tratamentos, a gente prefere, tá? Não utilizar a mediunidade que o espírito está envolvendo, tá? Naturalmente, assim, né? Tá ali obsidiando, tal. A gente prefere utilizar uma outra mediunidade, tá? Porque a outra mediunidade não vai ter essa dominação que existe, ou essa ligação que existe entre eles. Então, a comunicação, ela vai ficar menos afetada, né? Certo? Não vai ter esse direcionamento que existe, né? Quando os espíritos são estão muito afinados, assim, né? Certo? Então, por isso que é interessante sempre aproveitar, transmutar para outro médium, para outra mediunidade, para que ocorra aí a comunicação, no caso aí, no idioma que a gente possa ali trabalhar, né? Tá bom? Senão fica muito difícil, né? Como é que você vai dialogar com um espírito que está usando um idioma que muitas vezes não se conhece, né? Tá? Ou um idioma antigo extinto, aí que não vai conhecer mesmo, né? Um idioma extinto, né? Não tem como, certo? É, então é uma situação que ocorre, né? Mas hoje em dia já existe esse recurso, viu? Graças a Deus a gente consegue contornar esses problemas aí, né? Transmutando o espírito para outro médium que tenha também boas condições para dar comunicação no idioma atual, né? Tá certo? E aqui no caso ele colocou o nome, né? Mediunidade poliglota ou xenoglossia, tá? Chama essa mediunidade. É quando o médium ele vai usar um outro idioma que não o dele, tá? Lá na Liga a gente já viu isso acontecer, viu? O médium falar, né, no idioma do espírito. E aí a gente pede para fazer o ajuste, né, no idioma atual, tá? Isso é muito comum. Muito comum não, mas já aconteceu, né? Lá com a gente, tá? Eu mesmo já dei comunicação assim, para espírito que tinha, não me lembro do idioma, mas assim, o sotaque, né? Ter um sotaque muito carregado, assim, sabe? Então, porque eu acho que o espírito devia conhecer o português, mas misturado com o idioma dele, né? Então ficava bem assim, carregado, sabe? Com um sotaque bem carregado, assim, que eu me lembre era italiano, ou alemão também, a gente já viu, né? Carregado assim, tá? Então, acontece isso. E aqui no caso não, é o idioma mesmo, tá? Que é o outro que não a nossa língua daqui, né? Do Brasil, tá bom? Continuando então. Isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? O problema é de sintonia, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo,
Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita, já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago, acentuou. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas, à flor da terra, guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes, que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de subido valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Então vocês viram, tá? Eles conseguiram afastar o espírito, tá? Fisicamente, tá? Um do outro, tá? Mas a ligação entre eles continuava, tá? Ele foi retirado e encaminhado para outro local. Mas a doente ainda tinha o quê? A ligação com ele, tá? E sentia ali ele sufocando ela, tá? Ele estava é como se fosse assim, estivesse estrangulando ela, tá bom? Aplicando-lhes passes de reconforto, Aulus esclareceu. Agora é apenas fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro, tá certo? Então, apesar da distância física, existe ali uma ligação mental entre eles, tá? É lógico, por ser ligação mental, fica mais fácil, tá? De poder agir, né? De poder ajudar, tá? Porque não existe, de fato, ali, né? Não tem eles não estão ali próximos, né? Fisicamente falando. Estão à distância. E, por estarem à distância, tá? Essa ligação ela é mais frágil, viu? Tá? Ela não é, lógico, como se ele estivesse ali do lado dela, né? Tá certo? Então, essa ligação ela é mais fraca, então permite o quê? Uma atuação. Ela fica assim, tipo uma ligação telepática que influencia ela, mas ela é passível, assim, de atuação, de sofrer ali uma atuação externa, né? De auxílio externo, para poder ir diminuindo ela, tá? De ir reduzindo essa influenciação. E aí foi o que aconteceu, ó. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Tá bom? É o que ele está falando aí. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador
sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com grave entono: a doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Então percebam, né, que o que vai acontecer? Ele vai reencarnar, esse que é o perseguidor dela, tá? Ele vai reencarnar como filho dela. É o que eles estão falando, tá? Tudo bem? Então precisa o quê? Entrar o amor em jogo. Então o amor materno, ele vai entrar aí em jogo, certo? Para poder, se ele solucionar essa, né, essa diferença que há entre eles, né? Essa aversão que existe entre eles, ó. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, tá? Esse vai ser o recurso que vai ser utilizado. Ele está explicando para nós. Tudo bem? Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: louvado seja Deus pela glória do lar. Certo? E aí terminamos, viu? O estudo desse capítulo 23, né? Que tem como título aí Fascinação, né? E que traz aí a ligação intensa, né? Entre dois espíritos que são antagônicos, né? São inimigos, né? Assim, tá? E, em que o desencarnado domina a encarnada, a mulher, que tem mediunidade, né? Pelo que a gente vê, né? Essa mediunidade permite, né? A comunicação dele, né? Por ela, né? Mas a dominação é muito intensa. E ali está acontecendo um tratamento, né? Vocês podem ver que ocorre um tratamento para diminuir o domínio, a dominação, né? Que ele tem sobre ela, tá? E esse trabalho aí, ele também, no centro espírita, ele é de rotina, viu? Aqui parece que é um caso, assim, né? Tudo bem, ele tem ali é, umas situações, assim, que parecem assim, ser bem específicas, né? Bem diferentes, assim. Mas, em geral, nós temos situações muito parecidas, viu? Com essas, em que espíritos, assim, perseguidores, espíritos inimigos, tá? Seguem as pessoas, né? Por conta do passado, tá? Que as une. Tem uma ligação ali pelo passado, tudo bem? E aí fica ocorrendo essa dominação. E no centro espírita, quando a pessoa vem, ela entra ali no tratamento e no momento oportuno, esses espíritos são, tá, afastados, viu? Na liga, a gente tem, muitas das pessoas que recorrem ali ah, aos nossos trabalhos ali, né, mediúnicos, assim, apresentam alguma situação muito parecida. Se não é, não vou dizer que é igual, mas muito parecidas, e algumas até bastante, assim, complexas, viu? A gente já viu ali quadros bem complexos, assim, que surgiram ali para nós, tá bom? Bem, nós vamos ficando por aqui hoje no nosso estudo, agradecemos a atenção de todos, possamos estar juntos numa próxima oportunidade, na próxima semana, né? Estaremos juntos aqui para mais o estudo aqui da obra nos domínios da mediunidade, será o capítulo 24, né? Luta expiatória. Aguardamos todos nessa próxima oportunidade. Até lá. Até lá.